Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo tutorial. Aqui é Evelyn Monteiro, patrocinadora da equipe Top, e hoje nós vamos falar sobre os sistemas de bonificação unilevel binário. Quando a gente fala em unilevel, quando a gente fala em binário, muitas vezes geram dúvidas, principalmente para quem nunca desenvolveu marketing de rede, até mesmo para quem já desenvolveu, né? Porque as empresas elas possuem detalhes que se diferenciam uma das outras. É isso que torna o plano mais atrativo ou não. A Contém ela paga tanto na rede unilevel quanto na rede binária, então quando alguém chega para você e fala assim, a minha empresa ela paga de forma híbrida, é porque ela paga nos dois planos de bonificações. Para quem ainda não conhece com profundidade o marketing multinível, a principal dúvida é, mas como é que funciona esses dois tipos de bonificações, né? Então, para a gente começar, você precisa entender o que é um plano de bonificação. Dentro de uma empresa comum, geralmente a gente vê um plano de bonificação que funciona da seguinte maneira. O funcionário trabalha X horas, em troca ele recebe um salário Y. Ele pode também receber mais se ele fizer hora extras e ele pode receber menos se ele faltar demais sem justificativas, né? Ele pode ter também alguns benefícios como vale alimentação, vale refeição, plano odontológico, médico. Isso é um plano de bonificação. É tudo que a empresa paga para você em troca do seu tempo, em troca do seu trabalho. Toda empresa de marketing de rede oferece um plano de bonificação. Além de ser muito atrativo, ele também precisa ser muito sustentável. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando fala assim, a minha empresa paga mais. Mas será que é tão sustentável assim, para daqui a 3 meses, 4, 6 meses, o plano ficar mudando por insustentabilidade? O plano de bonificação da empresa, ele precisa ser bem bacana, porque é claro que a gente precisa avaliar primeiro estrutura da empresa, força da marca, os produtos, mas é o plano que motiva os consultores a consumir, a vender, a trazer novos distribuidores para a empresa. Unilevel e binário, então, eles são tipos de plano de bonificação. É como você vai fazer dinheiro nesse negócio, é como a empresa vai te bonificar. É por isso que você precisa entender muito bem o plano. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os detalhes de cada sistema e a diferença de ganhos de um plano unilevel e um plano binário. Para você entender a diferença de unilevel e binário, você precisa conhecer os nossos kits de consultor. Nós temos atualmente 4 opções, o pequeno, o médio, o grande e o jumbo. Todos eles servem para você desenvolver o seu negócio de forma plena e nós precisamos lembrar que existe a possibilidade de upgrade de um kit menor para um kit maior. Só que eles possuem detalhes que vão fazer a diferença nos seus ganhos de carreira. O kit The Magic Box mais primeiro pedido pequeno gera 30 pontos e 5% de bônus de equipe. O The Magic Box Plus mais primeiro pedido médio gera 100 pontos e 10% de bônus de equipe. O The Magic Makeup Box mais primeiro pedido grande gera 330 pontos e 20% de bônus de equipe. E o The Magic Makeup Box mais primeiro pedido jumbo gera 650 pontos e 30% de bônus de equipe. A pontuação que cada kit gera e o percentual do bônus de equipe, que é o nosso binário, ele influencia diretamente nos nossos ganhos. E nós vamos falar desses pontos e desses percentuais ao longo do vídeo. Eu vou começar falando para vocês sobre o Unilevel. O Unilevel é um plano mais simples de entender e também de explicar. Ele é um plano que se aplica na maioria das empresas de marketing multinível. Ele é um plano também que gera bonificações imediatas, como nós temos o nosso bônus de incentivo de primeiro pedido, né? Nós temos um vídeo que falamos exclusivamente desse bônus, então aqui eu vou focar um pouco mais sobre as indicações diretas, como funcionam as indicações indiretas e a formação de níveis. No Unilevel, nós trabalhamos com lateralidade e com profundidade. E nós chamamos ele de uma matriz aberta. E as bonificações, elas são classificadas por níveis de distribuidores. Vocês vão entender já já o que eu estou querendo dizer. Eu vou dar um exemplo. Então, você entrou na Contém e você iniciou novos consultores. Todas as pessoas que você cadastra diretamente a você é chamada de primeiro nível, nível 1, ou a nossa linha de frente. Nós temos uma lateralidade infinita, nós podemos cadastrar quantas pessoas a gente quiser, sem limite, e nós sempre vamos ser bonificados por todas elas. Agora observe aqui que o seu primeiro nível iniciou também uma outra pessoa. Agora o seu primeiro nível começou a trazer novas pessoas para o negócio. Essas novas pessoas fazem parte do seu segundo nível, porque foi o seu primeiro nível que trouxe elas. Então, quando a sua equipe começa a crescer para baixo, as outras pessoas trazerem outras, nós chamamos de profundidade.
As pessoas cadastradas pelo seu segundo nível formam o seu terceiro nível e assim sucessivamente, criando profundidade na sua equipe. Então, lateralidade são as pessoas que você cadastra diretamente a você e profundidade são as pessoas cadastradas pelos diretos e os demais níveis. Quando nós nos referimos, por exemplo, no bônus de incentivo do primeiro pedido, ele nos bonifica até o 5º nível. Já no bônus multinível, que é um bônus que nós ganhamos quando a equipe faz as recompras, as ativações mensais, nós podemos ser bonificados até o 12º nível, dependendo da qualificação na carreira, né? E essa bonificação ainda, ela é feita com compreensão dinâmica. Se uma pessoa, na sua profundidade, fica inativa, não consome, não compra, não revende dentro do ciclo, a pessoa ela continua ali na sua equipe. Mas no nosso caso, que temos a compreensão dinâmica no bônus multinível, no momento de calcular a bonificação, o sistema não conta ela, comprime ela. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de profundidade de 12 níveis. Vamos imaginar que o 5º nível ficou inativo. O sistema vai comprimir, vai subir o 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º, e o 13º vai fazer o papel do 12º. Ele vai comprimir realmente o nível que ficou inativo. Por quê? Porque a empresa, ela busca 12 níveis ativos para te bonificar. Nós temos um requisito para receber todas essas bonificações, que é estar ativo. O consultor ativo é aquele que acumula 200 pontos no ciclo vigente, pontos pessoais, tá? Volume pessoal, ou que tem acabado de entrar na empresa dentro daquele ciclo. Então, se ele entrou, comprou o kit deixa ele ativo, tá? Se ele já está no negócio, ele precisa fazer, ele tem um compromisso de fazer 200 pontos de volume pessoal. Se você fizer 199 pontos de volume pessoal dentro do ciclo, você está inativo. Você não tem direito à bonificação do plano de carreira, nenhuma delas. Esses pontos, sim, vão contar para efeitos de qualificação e de bonificação da linha ascendente, mas para o consultor receber todas as bonificações do plano, ele precisa ter um volume pessoal de 200 pontos. Bom, se o nosso incentivo de primeiro pedido nos bonifica até o 5º nível, se o nosso bônus multinível nos bonifica até o 12º nível, você vai me perguntar agora, e desses níveis em diante nós não ganhamos nada? Sim, a gente ganha sim, gente, sempre vai ganhar. Todos os pontos dos demais níveis de profundidade sempre vão contar para você. No nosso plano, nós temos qualificações de carreira e é toda essa pontuação que soma para gerar a sua qualificação, claro, respeitando o VME, o volume máximo por equipe. Então, toda pontuação, independente de nível dentro do seu plano Unilevel, vai favorecer você no seu crescimento de níveis e serve também para você alcançar, né, quando você alcança as qualificações, para você ganhar os reconhecimentos da empresa, como as viagens, os carros e os prêmios. Então, o Unilevel é um sistema muito meritocrático. As bonificações são diretamente ligadas ao esforço do seu trabalho ou da sua equipe, porque é uma rede formada por você e pela sua descendência direta, né? E o que pontua dentro do nosso Unilevel? Pontua os kits de consultores adquiridos pelos novos distribuidores, os upgrades e as recompras mensais, as ativações. Toda a movimentação gera volume dentro do nosso Unilevel. Já o binário, ele é um plano de bonificação um pouco mais novo no marketing de rede. Ele surgiu lá por volta de 1980 e ele vem se desenvolvendo, se aprimorando e melhorando ao longo desses anos. Quando você entrou no negócio, você acessou o seu escritório virtual a primeira vez, a primeira mensagem que aparece para você é para você definir o seu lado binário. Essa escolha você deve fazer após conversar com seu patrocinador. O patrocinador é aquela pessoa que convidou você, te apresentou o plano, te cedeu um link personalizado para você se cadastrar e fazer parte da equipe dele. É ele quem te orienta a definir o seu lado binário. Porque no binário nós temos um lado que nós chamamos de derramamento e um lado que nós chamamos de construção. Diferente do plano Unilevel, que você já está apto a receber as bonificações a partir da primeira pessoa que você inicia no negócio, no binário você precisa estar qualificado. Para você estar qualificado e receber nessa modalidade de bônus, você tem que ter 2 pessoas diretamente ligadas a você. E nesse sistema você só tem esses 2 distribuidores frontais. É por isso que nós chamamos o binário de matriz fechada. Ele te força a criar derramamento para um dos lados do binário. A qualificação na Contém um Grama, lembrando que ela é anual. Então, a partir do ciclo que você trouxe 2 pessoas ativas, uma de cada lado, eu vou explicar aqui essa questão de lado, até o dia 31 de dezembro do final do ano está qualificado para o binário, que você precisa fazer
em seguida é se manter ativo. Como eu comentei essa questão de lados, né? O binário é o que tem dois elementos. Vocês vão ouvir pessoas falando, o binário, duas unidades, dois lados, duas peças, duas faces, duas pernas. Aqui pra gente não influencia muito o nome, eu preciso que vocês entendam bem o conceito, tá? O binário, como ele é uma matriz fechada, sempre vão ter pessoas derramando abaixo de outras. As pessoas que forem sendo cadastradas, tanto por você quanto pelas pessoas da sua equipe, vão sendo alocadas abaixo das que já estão. Esses novos distribuidores, eles vão derramar para os distribuidores que entraram antes no negócio. Isso nós chamamos de posicionamento. O posicionamento, ele trata dessa questão, principalmente no binário, onde as pessoas que entram depois dentro da sua equipe, do seu lado binário, derramam para você e você fica com um bom posicionamento. Então, todas as pessoas que elas forem cadastradas do mesmo lado que você está no binário, na sua equipe, elas vão ficando abaixo de você. O lado que você coloca, então, cada pessoa no binário é determinado por você mesmo. Lá na configuração do sistema, como eu já comentei, você deve buscar sempre um equilíbrio entre os dois lados do binário, porque você é pago no binário pela perna menor. Vamos a um exemplo? Então, no binário, você entra, eu coloquei essa linha aqui, uma linha imaginária, tá? Não aparece lá no nosso escritório virtual, mas é pra gente entender que realmente é dividido em dois lados. Então, você vai ter um lado de derramamento e um lado de construção, que é o seu patrocinador que vai te ceder essa informação. Na Contém um Grama, todo derramamento é sempre na diagonal para fora. Se você está na perna direita do seu patrocinador, significa que nesse lado pode haver derramamento para fora. E a sua perna esquerda é a sua perna de construção. Se você estiver na perna esquerda do seu patrocinador, é o contrário. Então, você tem a pessoa A e a pessoa B já cadastradas no negócio. Poderia cadastrar os dois no mesmo lado? Poderia. Nesse exemplo, eu coloquei um de cada lado para a gente já ter a questão da qualificação. Você já está qualificado a receber o binário. Agora, você vai entender por que é uma matriz fechada. Quando você vai cadastrar a pessoa C, ela vai derramar para um dos lados, conforme você determinou no seu escritório virtual. Como eu comentei aqui com vocês em buscar um equilíbrio nas duas pernas, né? Então, nesse exemplo, na perna esquerda, nós temos a pessoa A, que iniciou com um kit pequeno de 30 pontos. Nós temos na perna direita a pessoa B, que iniciou com um kit jumbo de 650 pontos. E nós estamos buscando equilibrar essas duas pernas, e eu coloquei a pessoa C, que entrou com um kit grande, gerando 330 pontos, na perna esquerda que está menor. Aqui, eu busquei um equilíbrio de pontos, mas para você decidir realmente que lado você vai cadastrar alguém, você pode levar em conta a sua perna menor, você pode levar em conta a questão de ser parentes, pessoas que possam trabalhar juntas. Você precisa buscar um equilíbrio consciente do seu binário. Se você cadastra dois vizinhos, por exemplo, eles podem formar parcerias, porque vai haver sempre o derramamento de um para o outro. E o derramamento ajuda muito na nossa bonificação. Então, conforme nós vamos formando os dois lados do binário e acumulando pontos, nós vamos gerando as nossas bonificações. Os ganhos desse bônus, eles são limitados por um teto, de acordo com o seu nível de qualificação no plano de carreira. Esse teto, ele existe para dar sustentabilidade ao plano. Na Contém um Grama, o que pontua no binário são os packs adquiridos pelos novos distribuidores e upgrades. Recompra não pontua no binário. Nesse exemplo, nós temos as 3 pessoas, então, que nós colocamos no negócio. Se você entrou com kit jumbo, lembra dos nossos kits? Se você entrou com kit jumbo, você vai receber 30% dos bônus do seu lado menor. Então, você vai receber 30% de 360 pontos, R$ 108. Essa seria a sua bonificação do bônus de equipe. Se você tivesse entrado com kit grande, seria 20%, que daria R$ 72. Se você tivesse entrado com kit médio, seriam 10%, que daria R$ 36. E se você tivesse com kit pequeno, seria 5%, que daria R$ 18. Você percebeu agora qual é o diferencial do percentual do bônus de equipe? O kit pequeno, R$ 18, um kit grande, R$ 108. E olha que nesse exemplo aqui eu dei um volume de pontuação muito baixíssimo. O kit maior, então, ele sempre vai te trazer 100% das bonificações que a empresa oferece aos consultores. A cada novo ciclo, então, inicia uma nova contagem. Quando o sistema contabiliza, os pontos da perna menor, eles são subtraídos da perna maior.
e uma nova contagem se inicia a partir dessa diferença. A sua perna menor, então, ela vai zerar, vai aparecer com 0 ponto volume, porque a Contém já te pagou esses pontos, ela já te pagou a perna menor, né? Então, ele zera porque são pontos pagos. E na perna maior, se você estiver ativo, vai continuar a diferença dos pontos, porque você ainda não foi bonificado por eles. Nesse exemplo aqui, então, a diferença de 290 pontos permanece na sua perna maior. Nós chamamos isso de saldo remanescente. Agora, então, que nós temos uma compreensão do sistema unilevel, do sistema binário, a pergunta é, mas como é que ele se forma? Aqui gera outra dúvida, e a dúvida é, eu tenho que formar duas equipes? Eu formo uma equipe unilevel e formo uma equipe binária? Não, você não precisa formar duas equipes. Como eu já comentei, você vai determinar qual lado que você vai cadastrar os seus distribuidores diretos no binário. O primeiro passo é definir inicialmente o lado binário e acompanhando esse equilíbrio, né, conforme o andamento do seu trabalho. O lado binário você pode alterar se necessário lá no seu escritório virtual a qualquer momento. Porém, você só consegue alterar o lado binário de pessoas que ainda não compraram e foi compensado o pagamento do kit, tá? Porque após compensar o pagamento do kit, o lado que a pessoa entrou é o lado que ela vai ficar, não dá para mudar mais. Então, você precisa ir acompanhando o seu escritório virtual antes das pessoas se cadastrarem, para você ir buscando esse equilíbrio. E como eu falei, você forma uma rede apenas. É o próprio sistema que organiza paralelamente a sua rede binária, né? Vou mostrar para você aqui. Você no negócio trouxe a primeira pessoa. E continuando o nosso exemplo, aqui eu coloquei um derramamento para a perna esquerda. Então, você trouxe a primeira pessoa, posicionou a primeira pessoa na esquerda. A segunda pessoa, no exemplo eu coloquei ela do outro lado, já para te qualificar no binário. E vem a terceira pessoa. Ela vai derramar aqui do lado esquerdo para a questão de equilíbrio de perna maior e menor. E a quarta pessoa também, só para te mostrar como é que acontece a formação das duas equipes ao mesmo tempo. Agora, o seu primeiro nível vai começar a trazer o segundo nível. Ela trouxe, então, já diretamente a ela e já colocou ali no binário dela. Vejam que ela colocou na perna de construção. Nesse momento, eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Ela tem duas pessoas abaixo dela, né? A senhorinha aqui, ela tem duas pessoas abaixo dela. Mas vejam que uma ela trouxe, a outra foi derramamento. Ela não está qualificada, ela precisa de duas pessoas diretamente ligadas a ela, uma de cada lado. O derramamento para ela vai contar como pontuação de equipe no balanço entre perna maior e perna menor, mas não conta para ela como qualificação. O que surge, muitas dúvidas, é que lá no escritório virtual começa a aparecer essa pontuação, começa a aparecer esses nomes do lado de derramamento no lado que você está. E as pessoas falam, Evelyn, para mim apareceu fulano, tá aparecendo fulano para mim. Mas isso vem de derramamento. Você consegue ver quem são as pessoas diretamente ligadas a você lá no relatório de rede multinível, relatório de rede meus diretos. Lá você consegue ver quem está ligada diretamente a você. Os que não estão ligados diretamente a você vêm do derramamento. Já nesse segundo exemplo, ele trouxe duas pessoas e aqui nós já colocamos uma de cada lado, que é para ele estar qualificado. Aqui ele está qualificado, porque foram duas pessoas que ele trouxe diretamente. Ele não tem derramamento. Ele pode receber sim derramamento depois, mas ele já se qualificou, então até o final do ano ele está qualificado a receber o binário. Ele precisa manter a ativação dele de 200 pontos mensais. E assim sucessivamente. Vejam que quem está do lado esquerdo sempre vai permanecer no seu lado esquerdo. Esse lado não muda mais. E assim vai acontecer com o segundo nível, terceiro, quarto, quinto e toda a sua profundidade. Então, nesse vídeo eu procurei fazer ele de forma rápida, mas eu sei que ele não fica tão rápido porque a gente precisa, assim, passar alguns detalhes. Mas nós mostramos que o Unilevel e binário são planos de bonificações utilizados por empresas de marketing de rede, que é a maneira que a empresa te bonifica, te paga, é a maneira que você faz dinheiro nesse negócio. O sistema Unilevel é uma matriz aberta, classificada e bonificada por níveis, onde nós temos lateralidade e profundidade infinitas. O sistema binário é uma matriz fechada, onde você tem apenas dois lados, duas frentes, e você é bonificado de acordo com a pontuação gerada pelo lado menor. A compreensão dinâmica reorganiza os níveis do seu sistema Unilevel de acordo com a inatividade do consultor. Ambos os planos são pagos mensalmente. Para você recebê-los, você precisa estar ativo e, no caso do binário, qualificado.
No binário você é bonificado no volume total da perna menor, no unilevel você é bonificado no número dos níveis de distribuidores e o sistema da Contem redistribui a sua rede unilevel em binária de acordo com as suas configurações programadas no escritório virtual. Espero sim de coração que vocês tenham compreendido um pouco mais esse diferencial de unilevel e binário. Estamos à disposição, tá? Vamos fazer uma live bem bacana no nosso grupo também referente a esse tema. Desejo muito sucesso para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!